Fala galera, aqui é o professor Julian Carlo, professor Descomplica, juntamente com a Manu. Hoje nós vamos abordar o assunto quadrinhos, tá? Desde já destaco para vocês que esse assunto quadrinhos será dividido em três partes, ok? A primeira delas de hoje será a parte histórica do quadrinho, né? O seu surgimento e alguns momentos e algumas passagens importantes dessa história do quadrinho no mundo, tá? E desde já peço para vocês para dar aquele like, se inscrever no canal, observar aí as descrições, tem lá uma chave Pix para vocês poderem contribuir para que o canal cresça, tá ok? E melhorar a qualidade dos vídeos, sempre trazendo mais entretenimentos, conteúdos e que sejam relevantes para a vida de vocês, tá ok? Beleza? Vamos lá. No caso histórico do quadrinho, ele começa pelo final do século XIX, tá? Com o autor Richard Outcault, tá? Que no caso ele cria uma história sobre um jovem, tá? Um garoto, e as peripécias que ele faz nos guetos de Nova York. Tá? Ele até é destacado pela roupa amarelada que ele utiliza, tá? Um casaco amarelo. E com ele deu-se início esse fenômeno dos quadrinhos. Mas o quadrinho só foi se desenvolver melhor a partir da década do século XX, né? Nesse início do século XX, no caso ali, ainda era uma fonte apenas de entretenimento, no caso lá, ou seja, os tons das histórias quadrinhos eram mais humorísticos, no caso ali. Mas é a partir da década de 30 do século XX que se destaca pelo surgimento do primeiro super-herói, onde aí já vamos ter as histórias em quadrinhos voltadas mais para as aventuras. E quem é esse primeiro super-herói? Superman. No caso, Superman, ele dá esse pontapé inicial para esse gênero que foi tomando conta dos quadrinhos, do qual eu sou um grande fã. Tá? Como você pode perceber, estou aqui com a camisa de um deles aqui, e a Manu também está vestida com uma delas também aqui no caso. No caso aqui o Batman, e no caso dela a Mulher Maravilha, já que ela é maravilhosa, ok? E vamos lá, então essa intensificação e justamente essa mudança de tomada do conteúdo, do que se vai argumentar dentro dos quadrinhos, passa a ser a partir dessa década de 30 do século XX. E durante muito tempo esses personagens que foram surgindo como super-heróis também foram alguns utilizados com caráter político, no caso ali, como por exemplo temos o Capitão América, ok? E tantos outros que foram utilizados com esse caráter, principalmente com o período da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, tá ok? Tá? A origem, no caso do quadrinho no Brasil, ela se dá também no final do século XIX, com Ângelo Agostini, tá? Que aborda a vida do Fluminense, né? Lá no Rio de Janeiro, principalmente na sua relação com a corte. Olha aí, tá dizendo para vocês prestarem atenção, presta atenção que é importantíssimo. Então, com relação. Calma, calma. Eles vão prestar atenção. Eles vão prestar atenção. Beleza, tá bom. Então, nesse caso aí, Ângelo Coutinho ele aborda a vida fluminense, principalmente a relação desse cidadão fluminense com relação à corte, né? E, no caso lá, ao domínio do Império, ali no caso, no Brasil. E é na década de 60 do século XX, ou seja, 1960, que surge então aí o Menino Maluquinho, obra feita por Ziraldo, e que acaba se destacando bastante nesse cenário dos quadrinhos. Tá? Nesse mesmo ano, de 1960, surge aquele que seria, ou que é, o maior ícone dos quadrinhos brasileiros, pelo menos eu considero, que no caso é Maurício de Souza, com a criação da Turma da Mônica. E vale lembrar para vocês aí que quem inicialmente ele criou dos personagens da Turma da Mônica é o Bidu, para depois, no caso, posteriormente surgir todo aquele grupo da Turma da Mônica, no caso, Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, Chico Bento e tantos outros personagens que foram surgindo e dos quais muitos de nós amamos. Eu sou um grande fã das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Eu vale destacar aí uma passagem da minha própria infância, no qual eu aprendi a ler realmente. Eu tive essa ajuda da aprendizagem da leitura através das histórias da Turma da Mônica, principalmente com o Cebolinha, no qual eu destaco muito, foi o que muito me ajudou na minha infância. Tá? E até hoje eu também procuro estar lendo histórias em quadrinhos. Eu gosto desse gênero. Tá? E aí, com a Turma da Mônica, dá esse pontapé inicial, né, vamos dizer assim, destaque, né,
das histórias em quadrinhos aqui no Brasil. E até hoje ele é um dos que domina, tá? De tantas histórias que nós temos. Hoje você tem até a Turma da Mônica jovem, no caso, mais a um estilo de um mangá. E aí você vai entender algumas diferenças desses tipos de quadrinhos. Justamente para falar nisso, os tipos de quadrinhos, no caso ali, nós temos a charge, no caso ali, que também foi já no início do século XX. A charge ela foi utilizada mais com uma obra mais utilizada para crítica, tá? Mas uma crítica de que forma? Uma crítica num tom mais satírico, no caso ali, principalmente das relações sociais, políticas, tá? De um determinado contexto. Então eles têm mais esse caráter crítico, a charge, juntamente com o cartoon, que também abrange o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo caráter crítico, tá? E ambos utilizam da linguagem não verbal, principalmente da não verbal. Na charge tu encontras a linguagem verbal presente ali, muito pouca, tá? Mas o que prevalece ali é a linguagem não verbal, tá? Que é representada pelas imagens, tá? Gestos, sinais, tudo aquilo que foge da linguagem verbal, que é a falada e a escrita. Tá? Você tem também a questão das tirinhas. As tirinhas, no caso ali, foram muito populares nos jornais. Elas vinham lá destacar uma determinada página dos jornais. Grandes personagens dessa cultura dos quadrinhos surgiram ali também dentro dos jornais com as tirinhas. Tirinhas são histórias em quadrinhos, no caso ali, de um a 4, até mesmo 8 quadrinhos ali no caso, ou seja, histórias bem curtas, tá? Mas que principalmente com um tom humorístico, no caso ali, o tom engraçado. Ou seja, é utilizado para um mero entretenimento, tá? Apesar de abordarem questões filosóficas, culturais, religiosas, ainda assim a fonte principal dela é o entretenimento, tá? E você tem hoje em dia, talvez seja assim um dos grandes destaques dessa era contemporânea com relação à parte dos quadrinhos é o mangá. O mangá ele é o quadrinho de origem japonesa, tá? Onde uma das principais características desses quadrinhos são a estética, né? O exagero nas estéticas dos personagens, principalmente destacando assim a questão dos olhos, tá, ok? A questão das expressões faciais, a boca, tem um grande destaque nesses elementos do quadrinho ali também. As figuras dos balões são intensificadas, tá? Para dar um destaque maior ao que o personagem está dizendo. Tá? E ele é recheado de muita imagem e de pouca parte de linguagem verbal. Tá? E tem outro fator que destaca muito os mangás, que é a sua leitura, que é feita de trás para frente. Tá? Diferente dos quadrinhos que tradicionalmente nós conhecemos, que é o de frente para trás. Ok? E aí vale destacar alguns elementos importantes. O quadrinho, apesar de ser puramente entretenimento, ele é fundamental na educação para o início da leitura, essa transição, dessa fase inicial da criança com a sua alfabetização até a chegada no nível de leitura mais avançada. Então o quadrinho faz essa ponte. Ele é muito importante na educação, de você fazer com que o aluno tenha esse primeiro contato com uma leitura da imagem, o que é muito importante porque tem já tive diversos alunos que tiveram muitas dificuldades, por exemplo, com relação a interpretar imagens. Tá? Tem dificuldade de interpretar imagens. Então é fundamental que o aluno possa ter, preste atenção, é fundamental que o aluno possa fazer uso desses quadrinhos para reforçar essa leitura da imagem. Aquilo que não é verbal. Tá? É muito importante. Ele contribui bastante também para a interpretação. Ou seja, o aluno vai poder associar, a criança vai poder associar a imagem àquilo, a linguagem não verbal, àquilo que é verbal, que está escrito. Tá? Sem falar também que também vai ajudar também na escrita, porque o aluno vai se deparar com diversas formas de escrever. Ele vai chegar, em alguns momentos, a entrar em choque entre a diferença de como ele fala para a diferença daquilo que está escrito. Então o quadrinho ele ajuda bastante nisso. E é muito importante que famílias, escolas possam utilizar esse recurso. Tá? Além de ser um recurso acessível por não ser algo tão caro, né? Dependendo de cada gênero também, né?
até porque, por exemplo, hoje temos as graphic novels, que eles chamam, né? Ou seja, as histórias em quadrinhos encadernadas, aí já são, alguns modelos de luxo já são um pouquinho mais caros, tá, ok? Mas é muito importante que permitam que o quadrinho chegue aos seus filhos, às crianças, aos alunos, porque isso vai ajudar muito, muito no desenvolvimento da leitura, da escrita, da interpretação deste jovem, ok? Desde já agradeço a vocês, eu e a Manu, tá? Como nós estamos aqui, super-heróis para ajudar vocês. A gente agradece e espera contar com vocês para o nosso próximo vídeo, que vem com a segunda parte sobre os quadrinhos. Beleza? Tá? A gente já agradece e pede aquela contribuição. Faça aquele esforcinho lá. Muito obrigado, tá ok? Né, Manu?